Grande Ronaldo. Rapaz, eu vou dizer pra você, vamos começar esse negócio aqui, porque senão a gente não arruma a parada, viu? Ainda tem que ir o Rio Vermelho. Já no horário do Rio Vermelho. Começando bagunça o negócio, não. Isso aqui é sério, viu? Isso aqui é sério. É pra ser sério ou não, parar de fazer isso? Veja só, não tô dizendo a você que você tem que ser sisudo, tô dizendo sério. Eu sou sério. Mas vamos, então tá. Eu sou mais sério que você. Eu quero começar, seu cretino. Cadê o deputado? Vamos lá. Um abraço, galera. Estamos aqui mais uma vez, eu, professor Antônio Marcos, meu queridíssimo amigo, o professor Ronaldo Ferreira, o monge. Me chamam de monge até hoje, mas tudo bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Estamos aqui direto da Livraria Vozes, Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, próximo ao edifício Garagem e ao Procon. Na verdade, bem ao lado do edifício Garagem, Livraria Vozes, mais uma vez, ajudando a formatar esse processo aqui que envolve cultura, educação, informação e reflexão. Meu amigo Ronaldo, estamos falando agora de... Estamos ainda nas escolas helenísticas e a terceira escola são os céticos. Os céticos. Os céticos. Já falamos dos cínicos, agora dos céticos. Os céticos, na verdade, é uma escola que gerou muita confusão, né? O Pirro, ele chegou ao absurdo de cair num abismo porque ele não acreditou o que as pessoas estavam falando, né? Os céticos, eles se opõem à ideia de Platão, de uma verdade inatingível no mundo das ideias, e as outras correntes que diziam sobre a verdade, uma verdade muito dogmática, né? Os céticos são aqueles que desconfiam da verdade e vão buscar cada vez mais a verdade, né? Aí a gente precisa separar. Céticos, a escola cética é aquela que até hoje ela tem continuidade, né? Diferente das outras escolas, ficaram num tempo, foram se transformando, até hoje tem continuidade na ciência. É uma escola muito forte da ciência, você pode falar muito bem disso. Grandes cientistas eram céticos. Isso, mas antes de falar desses cientistas céticos, vamos separar umas coisas. Segunda questão, que aparece muito hoje, que as pessoas confundem com ceticismo. O ceticismo é essa ausência de uma verdade, não é que ela não existe, mas ela está sempre sendo buscada, né? Que é aquela postura que depois os caras vão retomar, que a verdade científica não pode ser dogmática, ela tem que ser paradigmática, etc. Mas há uma confusão muito grande com o relativismo. Né? O relativismo, eu sempre tento esclarecer para os meus alunos que o relativismo não é uma ausência de verdade. Ele tem várias verdades, né? Como movimento e repouso, que depende de um referencial ou de referenciais, não é isso? Então ela pode ter vários referenciais sem deixar de ser uma verdade. Usando esse lapso aí de comentário, eu posso dizer o seguinte: é uma verdade que alguém em relação à Terra, dentro de um ônibus, está em movimento. Isso. E que alguém que está assistindo da Terra, esse ônibus em movimento, está também em movimento em relação a ele. Então são duas verdades que se compartilham de formas distintas, né? Você está dentro de um carro, dirigindo o seu carro, em relação a alguém que está parado na rua, em relação à terra, você está em movimento. Mas o seu carona do lado, ele está parado em relação a você, já que ambos se movem com a mesma velocidade. E chamar a atenção porque essa questão relativista para algumas verdades científicas, mas hoje as pessoas estão querendo enquadrar o relativismo dentro da questão religiosa. E não existe. A religião complexo isso, não? Porque você se enquadra numa religião, não é a religião que se enquadra a você. Então tem muita gente hedonista hoje que quer enquadrar a religião no seu prazer. Então eu quero ser cristão, mas eu gosto de matar, eu sou perverso, eu gosto de bater, eu sou racista, eu sou homofóbico, misógino. E aí eu enquadro a religião dentro desse meu bel prazer, dessa perversidade. A religião não é assim, né? Então separar logo aqui, porque eu sei que hoje está tendo muita confusão em relação a isso. Muita confusão não. As pessoas entram de forma muito cínica, no sentido que se usa a palavra cínico hoje, fazendo essa colocação relativista, certo? Mas aí tem a questão relativista e tem também essa posição, porque a palavra episteme, conhecimento, se voltou ao conhecimento científico. E a outra palavra grega que está ligada ao conhecimento, que é gnosis, se voltou também ao conhecimento, mas o conhecimento mais religioso. Então, o agnóstico é aquele cara que
ele não tem uma posição nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Ele se coloca naquela posição, a ciência não me prova nenhuma coisa nem outra, então eu fico em suspenso, que é uma coisa que começou com os céticos. Eu deixo a verdade em suspenso para procurar cada vez mais. Eu não tenho ela como um fim, como um telos, eu tenho como uma busca o tempo inteiro. Então você tem isso aí, o agnóstico, separando com o ateu. Os meninos às vezes não gostam muito porque dizem, eu sou ateu, não sei o que. Eu digo, olha, o ateu tem uma posição muito parecida do crente. Ele acredita que Deus não existe. Mesmo que ele argumente cientificamente, não há prova de Deus, não existe a prova que ele não existe, nem que ele existe. Então, a posição do agnóstico aí é uma posição de dúvida, de suspensão de verdade, mas a posição do ateu é uma posição de verdade. Ele acredita que Deus não existe. Então, existe uma crença também. Diferente do cara que acredita em Deus, não é? O ateu, ele acredita que Deus não existe. É legal a gente pensar nisso, né? Perceber que o ateu, ele tem uma paixão envolvida, que é a sua crença. Isso. E que o agnóstico é desprovido dessa paixão. Porque ele tem uma posição mais cética. Olha, é que é engraçado, né? Uhum. Por exemplo, um cara que é cético em relação à política, ele não acredita que a política venha mudar a sociedade, que a política seja um palco de honestidade. Ele tem uma desconfiança muito grande, inclusive, principalmente, da questão da democracia, aquela coisa que o Platão dizia, que interessa a democracia, né? Então há uma desconfiança ali. Não é que a democracia seja pior do que os outros regimes, é o melhor, mas também não é o céu na terra, né? Então há essa posição que os céticos que favoreceram desde a antiguidade, essa coisa da desconfiança, suspensão de juízo. Por que suspensão de juízo? Quando eu suspendo o juízo, eu vou pensar mais naquilo que pode ser a verdade daquele juízo. Porque a gente usa muitas palavras de forma equivocada, né? A gente usa as palavras pré-conceito. Ou seja, eu conheço antes de conhecer. E pré-juízo, eu julgo antes de julgar, né? Então, essas palavras para os céticos não existem. Eu preciso evitar o preconceito. Eu suspendo o conceito e vou analisar. Os caras são chatos, mas são os caras da ciência, né? O positivismo errou muito nessa questão da ciência, porque ele quis sempre ter uma ciência dogmática. Isso é científico, não há questionamento. E a gente até brinca no aspecto teológico, e assim, a diferença do cara que é radical na religião, ele diz assim, isso está na Bíblia, então ninguém questiona. E o cara que é radical na ciência, ele diz assim, isso é comprovado cientificamente, então ninguém questiona. São paralelos diferentes dessa posição radical de crença. Nossa, ainda bem que Heisenberg, Einstein, entre tantos outros, eram tanto quanto céticos, viu? Sim. Porque tem uma comprovação aqui, mas o cara foi em busca de uma verdade maior, mais extremada, diferenciada, e conseguiu mudar as coisas, né? Eu vou pensar em coisas simples, velho, porque se você pensar no que era uma festa popular 40 anos atrás, se o cara não fosse buscando uma nova realidade, que é uma nova verdade para esse processo, você não conseguiria manter a tradição. Sim. Agora, tem outra coisa do cético. Eu tô meio assim, carnavalesco e tal. É porque a gente tem que adiantar que daqui a pouco tem uma festa no Rio Vermelho. Você lembra da festa, né? Lembro. Não. Trazendo uma questão agora, Jesus Cristo. Existe o cético também pessimista, né? Que aí é o cara, ele termina colocando uma crença negativa em cima da coisa, e aí ele vai saindo desse ceticismo para essa crença de do negativo. Então, é um pouco complicado, né? Porque existe essa ideia, o cara é cético, ele não acredita em Deus. Crença é outra questão, né? Tá meio afastado do conceito, né? É muito complicado essa ideia de enquadrar. A gente enquadra um ateu no ceticismo, etc. Mas às vezes é muita colocação em cima do cético, que é esse cara que não aceita nenhuma possibilidade de verdade. Ele não coloca essa verdade como um fim fechado, e sim como uma coisa sempre aberta. Alguns defendem que eles são os verdadeiros filósofos e científicos, no sentido do amor ao saber. Isso nunca acaba, eu sempre estou buscando, certo? Sempre estou buscando o tempo inteiro. Então essa é a questão mais dos céticos, né? Que na ciência dão sempre uma contribuição. Eu gostei de saber que eu sou um cara um tanto quanto cético. Agnóstico, mas não sou ateu. Você tem a vergonha na cara, rapaz. O cara fica dizendo que é agnóstico, o cara fica dizendo que é cético, de vez em quando ele passeia no ateísmo. O cara mais religioso que eu conheço. Rapaz,
Adriano, ó o ateu, ó o cético, ó nós. Com essa vamos fechar, meu irmão? Ô, meu irmão, Você olha... é cético em relação ao amor? Que pergunta perversa, rapaz. Olha, isso foi de um cinismo terrível. Eu tive até quase um prazer hedônico. Seu canalha. Você é um canalha, Ronaldo. Somos todos, já dizia o Clóvis de Barros. Gente, mais uma vez, um ótimo bate-papo aqui com meu amigo Ronaldo. Espero que vocês tenham gostado muito. Se gostaram, curtam, compartilhem. Estamos abertos a críticas também, mas se inscreva. Clica Crítica sem ofensa, viu, velho? Meu limite é a gentileza. Você que gosta de vir com um negócio de sua grosseria, guarde pra você, viu? Venha de boa, que a gente discute e tal, mas não venha assim, tô nervoso, tô com ódio, eu vou pegar pra... Não. Coloque uma dose de ceticismo no seu processo, buscando uma verdade maior, que você não se atrapalha, tá certo? Respire antes, escute com cuidado, tá? Marca o sininho, você vai receber as notificações do nosso canal, Canal Neural, Canal das Mentes Livres, Canal das Mentes Abertas. Ronaldo, mais uma vez, um prazer, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, quase espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, a melhor parte é tudo de graça. Tchau, gente.